dia, pessoal. Bom dia, Oswaldo. Como é que está? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos lá. Então, estamos aqui para mais uma sessão aí de live aí da OC Nova, mostrando um pouco da OC Sistemas e um pouco daquilo que a gente tem aí de novos produtos, né? Os sistemas da OC, né? E que a OC Nova vem fazendo em cima do Eduoscope, em cima do RP nosso, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, com o Oswaldo, sobre a indústria, né? A indústria brasileira. E vamos perguntar algumas questões associadas aí à questão do Eduoscope. Como é que o Eduoscope trata essa questão, né? Oswaldo, já faz alguns anos que a gente, né, na OC9, vem direcionando, né, o Eduoscope para o atendimento da indústria, né, mais para a indústria brasileira, buscando, assim, atendê-la de uma melhor forma, mais ampla possível. Agora, essa questão parece que não é uma missão muito fácil, né? Porque existem diversos tipos de produção, né? Produção puxada, produção empurrada, né? Make to stock, make to order, make to project, né? Como é que a gente trata essas questões dentro do Eduoscope? O que você poderia nos dizer a respeito dessa diversidade que existe de soluções aí para a indústria? Bom, hoje existe basicamente três grandes modelos de sistema de produção. O Make to Order, que é a produção sob encomenda, né? Você faz conforme pedido. O Make to Stock, que você faz aí para estoque, para aquelas empresas que têm uma demanda elevada e tem que manter um pulmão de produtos para poder ter uma entrega mais ágil, né? Vamos dizer assim. E tem o Engineering to Order ou Make to Project, né, que é aquelas empresas que entra todo o processo de engenharia de projeto para fazer a entrega de um equipamento, de um painel, de uma máquina. É uma produção com maior nível de complexidade, né, porque tem a parte de projeto antes de produção, né? Então, o Eduoscorp ele acabou por entrar nesse mundo, apesar da pequena empresa ter uma produção basicamente encomenda, ela mixa a encomenda com produção para estoque, porque num item acabado você tem semi-acabado que você precisa ter pulmão. E esses itens se acabam no semi-acabado, normalmente você acaba produzindo para estoque, para poder montar rápido. Você pode ter itens acabados que às vezes você produz para estoque, você mantém um pulmão também. Então ele mixa coisa que ele produz basicamente sob encomenda, espera o pedido para disparar o plano de produção, e tem aqueles que ele já mantém um certo estoque. Então a gente trabalha com os dois de uma forma até combinada, né? Porque o cenário dessas empresas, pequenas e médias empresas, é isso. Você combina make to order com make to stock, né? E a gente atende também a parte de o ETO, né, que é o Engineering to Order, que é para aquelas empresas que são de projetos, né, que fabricam máquinas, automação, faz automação de fábrica, ou painéis todo customizado, são as produções customizadas. Então a gente acabou atendendo bem os três segmentos de uma forma bastante combinada. No final, tudo cai lá no MRP, que faz todo o processo de demanda, cálculo de explosão. Então, a gente acabou se especializando bastante na área de produção pelo cenário, né, que a gente vive hoje de atender essas empresas. This meeting is being recorded. Bem, Oswaldo, essas diversas variedades, né? A grande indústria, a média indústria, ela trabalha, então, muito, né? Consegue trabalhar quando trabalha para atender o mercado consumidor, fazendo estoque, né? É uma coisa que, de uma certa forma, ele tem uma coisa mais programada. Não quero dizer que é mais simples, né? Mas ela consegue ter uma coisa mais programada. Já atender o que a pequena indústria, na grande maioria, faz, que é atender pedido, né, que é em cima de uma diversidade, que o cara liga, quer esse pedido para ontem, o outro também quer esse pedido para ontem, e tem uma sazonalidade um pouco grande nesse sentido, né? Parece ser um desafio bastante grande, né, para a pequena indústria, que muitas vezes
já conta com recursos escassos, né, tanto na parte de recursos financeiros, como recursos materiais, maquinário, né, e às vezes ela tem que se virar nos 30 para entregar aquilo lá o mais rápido possível e de uma forma bem planejada, não perdendo o pedido, né? Como é que a OC ajuda nesse sentido os nossos clientes? Bom, primeiramente, a pequena, como ela tenta trabalhar muito sobre encomenda, até porque estoque custa muito caro, né? Vamos dizer assim, precisa ter capital de giro para manter itens parados, estoque, e a pequena não tem muito tem um capital de giro limitado, então ela acaba trabalhando muito sobre encomenda, né? Ela vive em certas situações um mundo de caos dentro do chão de fábrica, né? Porque como ela não pode ter um pulmão para facilitar o processo de entrega ou facilitar o sistema produtivo, ela tenta comprar conforme encomenda, conforme geração de demanda, e tenta produzir conforme geração de demanda. Só que essa equação ela é complicada e ela de fato não dá muito certo, né? O que ela tem que fazer é combinar produção, alguns itens que eu chamo de tipo A, os itens de maior valor agregado, trabalhar em encomenda, e os itens de menor valor agregado trabalhar com certo estoque, mas um estoque mínimo, né? É comum, às vezes, a empresa que não usa sistema quer fazer um estoque gigantesco lá para não ter dor de cabeça, já deixa produzido. Só que esquece que lá atrás o caixa tem que bancar esse estoque. E aí ele trabalha sempre com falta de dinheiro e não sabe por quê. Porque, na verdade, o dinheiro está parado no estoque, né? Eu sempre falo com o cliente que reclama muito que não sobra dinheiro, dá dinheiro e fala assim, olha para o estoque, está lá o teu dinheiro, está parado lá. Porque enquanto aqui não vira faturamento, ele é estoque, é dinheiro parado. Então, assim, o EduScorp trabalha muito bem essa combinação, né? Tanto é que no cálculo de demanda você pode mixar os pedidos, né? Coisas que já tem pedido, com aquilo que você precisa manter um estoque mínimo. Você combina as duas coisas num único cálculo. E aí ele gera as compras e gera as ordens, né? Outro detalhe importante, ele gera as ordens de compras já no lote normal de compra. Então, assim, se você compra em caixa de 12, não adianta você pedir 11. Você tem que pedir caixa de 12. Você já pede em caixa de 12. Ao mesmo tempo, na ordem de produção, se o teu lote de produção você produz, vamos supor, uma injetora de plástico, né, que você produz, você produz de 10 em 10 peças, não adianta você pedir 8, você tem que pedir kit de 10, né? Que são você tem os moldes, né? Os moldes é para 10, você não pedir nem 8 nem 12, então a gente já pede na quantidade certa. Ele otimiza esse processo, né? Eu acho que uma coisa que o EduScorp ajuda bem é nessa mixação e ajuda a reduzir os níveis de estoque. Quando você começa a comprar no ponto de reposição e usando estoque mínimo, né? Não estoque máximo. Tem gente que quer fazer estoque máximo toda hora e estoura o caixa, né? Como é que você faz estoque mínimo no EduScorp? O EduScorp, no início da implantação, você informa, mas depois, com o histórico, o EduScorp calcula o estoque mínimo. Ele olha o histórico e calcula, né? Não é na base do achismo, é na base do científico. Ele calcula. Claro que se tiver um pedido gigantesco, inesperado, aquilo fura, aí tem que correr. Isso acontece na pequena e acontece na grande, né? Mas, assim, a exceção não pode virar regra, né? Então, se você parametrizar muito bem os lotes, a questão do estoque mínimo, aquilo que você vai produzir encomenda, aquilo que você vai produzir para o estoque, você consegue otimizar, baixa o nível de estoque e trabalha com a produção mais cadenciada, né? Tira um pouco de caos do chão de fábrica. O caos é aquilo o caos normalmente acontece assim, aquilo que você está produzindo não é aquilo que o cliente está pedindo. Né? E aí o cliente quer, você não está produzindo. Aí você muda o sistema de produção para atender aquele cliente e atrasa os outros que estavam na programação. Então começa a virar uma bola de neve. Assim, o MRP ajuda muito nisso, mas o cliente precisa entender o conceito do MRP. Esse é um dos grandes desafios, porque
dentro da pequena empresa não tem muito a cultura do MRP no real sentido da palavra, né? Cálculo de demanda, estoque mínimo, explosão de compras. Tem gente que quer ir lá e cadastrar a ordem e produz, cadastra a ordem e produz. É o uso mais básico que existe, né? É usar o ERP como uma máquina de escrever, certo? Deixa o RP calcular a ordem, a quantidade certa, a demanda certa. Então, acho que o Edescorp ajuda muito nisso. E reduzir estoque significa reduzir necessidade de capital de giro e reduzir custos, né? E é mais importante que sobrar mais dinheiro no caixa e não no estoque. Eu acho que isso, por si só, já vale a pena. E além de tudo isso, ainda consegue atender o cliente mais rapidamente, dentro do prazo e organizar prazo melhor. De entrega, né? Exatamente. Você reduz tempo de prazo de entrega, então você minimiza os atrasos. Nossa, normalmente essas pequenas, vou abrir um parênteses rápido, essas pequenas empresas começam produzindo uma única peça, você controla até no Excel, não precisa de MRP. Mas daí para frente ele começa, por necessidade, diversificar. Aí ele se perde. Porque uma coisa é uma peça, aí você tem a mesma matéria-prima que atende mais de um produto, aí começa a ter tem itens, matéria-prima que tem alternativo, menor custo, maior custo, importado ou nacional, aí começa toda a complexidade do processo, que aí não dá para ser numa planilha e não dá para, muito menos, estar na cabeça. Aí tem que trabalhar de forma sistematizada. Produção é um sistema, ele tem que trabalhar de forma sistematizada. Não adianta ele implantar um MRP e querer trabalhar como se fosse no papelzinho, gerando ordem, né? Ele vai subutilizar o MRP. E isso acontece, né? Infelizmente, acontece. Eu lembro que alguns anos atrás eu estive visitando uma indústria, né, daqui da região de Campinas mesmo, né, e o pessoal produzia uns tanques muito grandes, né, e aí o cara estava contando para mim que uma das dores do cara é que de vez em quando, né, ele não tinha adquirido ainda o sistema. Uma das dúvidas do cara, né, um dos problemas dele era que às vezes ele parava a fábrica inteira por conta de uma peça que faltava, né? A peça inteira parava em torno daquela produção, porque não tinha isso em estoque, né? Não tinha nem se planejado para isso, né? Então, essa questão existe um caso específico, tipo assim, você pega óleo, arruela, parafusinho, você não coloca esse item na engenharia. Ele fica que chama de supermercado no chão de fábrica. Tá numas caixinhas, containerzinhos, você vai fazendo reposição. Normalmente o pessoal acaba não controlando isso aí, porque compra de milheiro, compra de tonelada, compra de quilo, né? Acaba não controlando. Aí falta, às vezes a fábrica para por causa desses itens de baixíssimo valor agregado. Então, esses são os itens que você compra para estoque, né? Você faz uma reposição separada para estoque, porque eles não estão na engenharia. Então, esse o Edescorp você pode fazer. Você tem um cálculo de demanda para produção e você tem um cálculo de demanda para compras. Tem itens que você compra para reposição do supermercado no chão de fábrica, né? Ele não está na engenharia. Então, usando bem o MRP, você otimiza e depois você não vive sem isso, na verdade. Não vive sem. Porque as vantagens são inúmeras. É verdade, Oswaldo. Que o pessoal acaba tendo uma gestão que muitas vezes a pequena indústria ela começa com um cara que era um cara diretamente ligado, né, o engenheiro, um cara que era o cara que desenvolveu o produto e começou, o empreendedor, e ele nem tinha nem ideia de tudo isso, né? Que aquela pequena ruela ia atrapalhar tanto o processo de parar, sei lá, 5 pessoas, 10 pessoas, por conta de matéria-prima que faltou, né? O custo de parada de uma linha de produção é absurdo. É absurdo, sim. Bacana. Mas acontece até na grande, né? Infelizmente. Isso acontece. Verdade. Por outras razões, né? Não por descontrole, por uma coisa inesperada, mas acontece também. Menos, bem menos, mas acontece. Bacana, Oswaldo.
This meeting is being recorded. Oswaldo, eu tinha dito para você que, falado que a gente acredita que atender pedido é uma coisa bastante complexa, né? Mas a gente está vendo que atender estoque também não é simples, né? É uma coisa que é bastante complexa também, é tão complexo quanto, né? Porque às vezes ter esse produto em estoque em grande quantidade é muito caro, ter em baixíssima quantidade também é complexo também. Parece que não dá para fazer isso daí no olhômetro, né? Bem, como é que o EduScorp ajuda as empresas nesse sentido, Oswaldo, de trabalhar aí para estoque, né? Como é que a gente faz essa questão aí de trabalhar para estoque? Tanto para aquelas empresas que atendem o bens de consumo, ou como aquela que atende pedido, mas precisa formar um estoque, né? Como é que a gente faz isso aí? Então, tem duas vertentes aí do estoque, né? Tem a vertente dos produtos acabados, né? O produto acabado você faz ele de uma forma encomenda, ou você faz ele de uma forma gerando estoque. Do outro lado, mais embaixo, você tem as matérias-primas, você tem o mesmo paradigma, né? Ou você compra conforme tem lá a demanda, você espera a demanda para comprar e sai comprando correndo, né? Ou você faz um estoque, né? O que o empresário tem que fazer, o gestor de estoque, vamos dizer, ele tem que criar uma política, né? No caso de produto acabado, ele tem que entender, na verdade, se ele tem um fluxo contínuo de venda, né? Ele sempre vende continuamente, todo mês tem aqueles pedidos, dá para ele fazer um estoque mínimo, para que a fábrica não tenha que sair correndo toda vez, esperar zerar para fazer pedido. Ele pode ter uma produção contínua, porque ele tem uma venda contínua. Agora tem aquele produto que vende uma vez, fica 3 meses, depois... Esse me compensa o quê? Espera o pedido. Você não vai produzir um negócio que pode ficar 3 meses parado na prateleira, que isso custa caro. Usa-se muito, tanto em compras de matéria-prima como de produto acabado, o conceito de curva ABC, né? Você faz produto muito caro, de alto valor agregado, você faz sob encomenda. Por quê? Um produto muito caro, parado no estoque, custa muito caro. Ele mobiliza muito capital de giro. Produto muito barato, né, que você produz em grande quantidade ou vende em grande quantidade, compensa manter um estoque, porque você não vai mobilizar a fábrica para produzir um produto de baixo valor agregado, você já produz uma quantidade grande. Por exemplo, assim, ou vou produzir um equipamento, né, uma peça ou um parafusinho, né? Parafusinho, deixa a máquina produzindo lá e deixa estoque. Agora, um equipamento que tem um alto valor agregado, espera um pedido, né? Em compras, tanto como é que o EduScorp ajuda nesse aspecto, né? A grande questão é, vou manter um estoque mínimo, né? Primeiro tem que ter uma política, o que eu vou manter em estoque mínimo, o que eu vou manter, o que eu vou fazer sob encomenda. Aí o gestor tem que fazer um equilíbrio. E esse equilíbrio está muito ligado à capacidade do caixa de financiar estoque, né? Financiar o capital de giro, né? Ele determina essa política e aí ele divide aqueles itens que ele vai produzir ou vai comprar conforme encomenda, ou aqueles itens que ele vai manter estoque. E os itens que for manter estoque, quanto é o estoque mínimo? 1, 10, 1000, 1 quilo, 1 tonelada? Para o cara que está montando, o cara que está vendendo, quanto mais melhor. Né? Vendas quer que tenha estoque de tudo, mas a fábrica, se for fazer estoque de tudo, não consegue cumprir aquela demanda e o financeiro vai reclamar que vai estourar o caixa. Não adianta, então não dá para atender, tem que ter um equilíbrio, né? Então, o estoque mínimo tem que ser mínimo. O mínimo, qual é? Aquela quantidade tal que a fábrica não para, ou que lá na ponta falte o mínimo possível. Você consegue atender os clientes com prazo de entrega que a gente considera aceitável, né? Então, se o cliente está acostumado a pedir e entregar amanhã, você tem que manter estoque, né? Se a produção demora. Então, esses itens você tem que
criar uma política para vendas, né, os itens vendidos, e para matéria-prima, você faz faz o cálculo, né, do estoque mínimo baseado na curva ABC. Né? Então você roda um cálculo de ABC, e aí os itens A se mantém em estoque por, sei lá, 3 dias, por exemplo, um dia, item B 15, 20 dias, item C, sei lá, 30, 60 dias, porque tem baixo valor agregado, e com isso você vai baixar os níveis de estoque. Você não pode pegar um produto A e manter 60 dias de estoque, aí você vai consumir o quê? O caixa, né? E aí começa a faltar dinheiro, você está faturando e está faltando dinheiro, né? Que é o que acontece muitas vezes. Da mesma forma, os itens de venda, você faz o ABC, então os produtos de maior valor agregado, você mantém, ou você faz ele totalmente encomenda, espera pedido, ou você mantém um estoque muito pequeno, porque ele custa caro no estoque. Então você tem que ter... Isso também mexe no chão de fábrica, né? Aqueles itens muito caros que às vezes o cara tem urgência, então você tem que manter uma célula pronta para ele. Quando disparar pedido, ele é rápido para produzir, não demora 30, 60 dias. Então, assim, às vezes você diminui o estoque mexendo no chão de fábrica, né? Fazendo uma produção mais automatizada, né? O cara espera um dia, por exemplo. Se a sua produção do lote demora 10 dias, você tem que manter estoque, de 9 dias pelo menos. Mas se você reduziu aquele tempo de 10 dias para um dia, você não precisa manter mais estoque, né? Então você espera o pedido e no outro dia você está entregando, você tem uma produção muito rápida. Então esse é um mix. O MRP trata as duas coisas, né? O Endoscope trata muito bem essas duas questões, mas ele, por trás disso, tem que ter uma boa política de compras e de produção, né? E aí colocar essa política em forma de configuração dentro do RP. E aí ele vai ter o melhor dos resultados, vai maximizar o resultado, que é reduzir o nível de estoque, reduzir prazos de entrega, né? Reduzir atrasos, né? Então você começa a ter uma produção mais cadenciada, né? É produzir aquilo que vende, né? Esse é o segredo, né? Conseguir fazer essa história de produzir aquilo que vende. Tá mudo, Silvio. Agora voltou? Voltou, beleza. E em cima desse produzir aquilo que vende, né? Às vezes a empresa ela está querendo produzir aquilo que vende e ela acredita que ela tem que ter aquele estoque, ela acredita que tem que ter aquela linha de produção para atender aquele estoque. Você falou agora que ter uma linha parada, né? E muitas vezes ela se esquece que ela pode terceirizar a linha de produção e não precisa trabalhar com estoque próprio, pode trabalhar com estoque terceiro, né? Nesse sentido, né, de trabalhar com os terceiros e tudo mais, como é que a gente consegue, né, no Endoscope a gente trata todas essas questões, como é que a gente consegue atender melhor, dar essa flexibilidade, uma indústria flexível, né? Então, você tocou num ponto muito importante, que a produção terceirizada é uma forma de você ter um pulmão fabril, né? Você não tem aqueles pedidos que dão uns picos que você não consegue produzir internamente, você joga para fora. O Endoscope trata muito bem isso aí, na verdade. É um controle basicamente de remessa, retorno de materiais, né? Você manda, gera uma ordem, que essa ordem, na verdade, é executada em terceiro, depois volta, aquele material agrega no custo, tem toda é um processo que não é simples, mas assim, a gente tem muitos clientes que fazem esse processo de terceirização. A gente trata os dois lados, né? Quando você terceiriza, então você tem material seu, você coloca em poder de terceiro para produzir lá, e aí volta o produto acabado, e aquela matéria-prima agrega nos custos, né? E você tem um outro lado, quando você é o terceirizado, né? Você recebe a matéria-prima, gera uma ordem de produção, e aquilo volta para o cliente, faz o retorno, né? Tem que retornar aquela matéria-prima para agregar, retorna logicamente, fisicamente já foi consumido. Você retorna
para agregar custo no produto acabado para a empresa que fez a terceirização para você. Então, ele atende as duas situações, porque a gente tem essas duas situações no nosso parque de clientes, né? E hoje é bastante comum esse processo de terceirização, né? Porque ninguém faz tudo mais, né? As pessoas estão distribuindo um pouco melhor. Isso dá muita flexibilidade para a fábrica se concentrar naqueles itens normalmente os itens de baixa demanda ou os itens de alto valor agregado fica fazendo dentro, e os itens que é muito estoque você manda para fora, né? E aí você deixa a fábrica mais centrada naqueles itens mais críticos de alto valor agregado. E os itens de baixo valor agregado ou de alta demanda você pode terceirizar, porque a terceirização tem toda a logística de ida e volta, né? Então, normalmente, esses itens que você terceiriza, você faz um pouco de estoque. Às vezes, o estoque fica no terceiro, né? Tem muito disso. O cara vai, manda um monte de material lá e dispara a ordem só quando vier o pedido. Aí, quem corre é o terceiro, né? Você. Também são políticas aí que podem ser usadas. Mas a gente trata as duas coisas, né? Legal. Você falou essa coisa de... Desculpa te interromper. Você falou dessa questão de material em terceiro. Eu lembro que alguns anos atrás a gente foi chamado de um cliente, uma empresa grande em São Paulo. Eu não vou dizer o nome aqui, mas muito grande, né? Ela faz umas balanças grandes, né? E ela tinha um problema que era com relação aos nossos... Ela tinha uma determinada problema e ela veio indicação de um dos nossos clientes para que a gente pudesse atender um cliente novo dela, que ela nos indicou, porque ela tinha dificuldade exatamente disso. Ela mandava vergalhões, um monte de vergalhões para esse nosso cliente, né? E ela tinha que ficar renovando as notas, porque esses vergalhões que ficam no cliente, de uma certa forma, é de responsabilidade da empresa, né? Então, ela tem que renovar, né, aquela nota que está lá com ele, porque você não pode enviar um material para lá, uma matéria-prima, para um cliente, e o Endoscope controla muito bem isso aí, bem bacana isso. É muito bom mesmo, né? Você não pode, né? Senão vai parecer que é venda, né? Exatamente. O material vai lá, você tem que... É como se... Eu não sei se o prazo é mensal, você tem que renovar a nota, né? Eu acho que são... acho que são 6 meses, alguma coisa assim. 180 dias. Não pode deixar lá ad infinito, né? Tem todos esses... É uma operação... Terceirização é uma operação legal, mas ela exige um controle maior, né? É um controle mais chato. Principalmente pela questão quesito fiscal, né? O mesmo material que vai, tem que voltar. Aí você tem que controlar o saldo de material seu em poder de terceiro. E se você é terceirizado, o saldo de terceiro em seu poder, né? E o Bloco K, inclusive, ele trata isso, né? Ele exige que você faça esse controle. Legal, Oswaldo. Então, Oswaldo, dentro dessa... voltando, né? Dentro dessa ideia aí de não fazer tudo, então, de fazer parte só, hoje em dia a gente vê uma tendência muito grande das empresas estarem importando muita coisa de fora, porque lá fora, em alguns países, a gente tem uma indústria muitas vezes um pouquinho mais evoluída do que a gente na parte de automatização, né? Então tem um custo menor por conta disso, né? E aí eles conseguem, só que isso, contudo, faz com que o cara tenha que traga o produto para cá, mas ele vai virar um distribuidor, alguma coisa parecida, e baixa, de uma certa forma, né, o ganho desse empresário, porque ele investe no estoque, investe no importar esse cara, mas muitas vezes isso não dá um ganho tão grande, né? E dentro desse sentido, a gente tem visto aí algumas indústrias que começam a criar produtos baseados em produtos que eles importam. Eu vou dar um exemplo. O cara, de repente, tem uma bomba, né? Aí ele coloca essa bomba num rack, né? E coloca uma caixa d'água em cima, sei lá, e isso faz um projeto, né? Então, eu queria que a ideia de produzir e projetar, montar, dar um valor agregado um pouco maior, né? Para o cliente, projetando, criando produtos para o cliente, usando dessa engenharia. Como que a OC
né? O Edoscorp ajuda os nossos clientes nesse sentido. Então, isso aí é a terceira modalidade, que é o ETO, né? Engineering to Order, que é muito comum e teve um boom na época do pré-sal, né? Onde muitas empresas fizeram um projeto para a Petrobras na parte de painéis digitais, né? Painéis e equipamentos, né? Grandes, complexos, né? E, na verdade, você tinha que sempre projetar, assim, normalmente vinha uma especificação técnica, você tinha que desenhar o projeto e dar o preço, quanto vai custar, né? E isso é bem complexo, porque assim, a maioria, às vezes, dessas empresas de projetos faz copia e cola, altera e manda, e existia muito erro, tanto de custeio, na formação de preço, tanto de prazo de entrega, que tem material lá que é importado no meio, tem material que é nacional, então vai custear, põe tudo em real, aí erra, porque o dólar sobe, né? Então tem toda essa tratativa. E a gente acabou, justamente nessa época, a gente criou uma parte do Edoscorp, que é a parte de projeto, né? Você começou em orçar um projeto, onde no orçamento você coloca lá não só matéria-prima, mas componentes comprados ou importados, mão de obra, equipamento que você vai alugar, que você vai pagar aluguel, ou custo de equipamento. Então você coloca lá o custo do seu projeto como tem que ser. E não é só material, você tem mão de obra, engenheiro, pessoal de campo, né? Pessoal de qualidade. Então você precisa estrutura e você monta o que a gente chama de forma custo. E esse custo você tem a possibilidade de ter itens em dólar e itens em real. Então ele custeia até separado, porque dólar varia, né? Não é igual como a gente viu nos últimos 2 anos, o dólar chegou a quase R$7, né? 6, hoje está 5,30 mais ou menos, né? Amanhã ninguém sabe, vamos dizer assim. Então você precisa ter esses preços bastante controlados. E na hora de orçar, o dólar ou o euro, você pega a cotação do dólar ou euro na hora de orçar, e o que é real, né? Então ele forma um preço de venda baseado num custo real, e aí você trabalha lá com a margem de lucro, e aí você faz o orçamento para o teu cliente. A partir do instante que aprovou, fechou, aí ele gera o que a gente chama de projeto. Aí o projeto, esses tipos de equipamento, demora 3, 6 meses, 1 ano às vezes para fabricar, né? Se for por exemplo, um sistema de automação, uma linha de produção, pode levar 1 ano para fabricar, 6 meses para fabricar. Então é uma produção, normalmente tem muito processo de compra no meio, tem itens fabricados no meio, tem subpartes fabricadas, tem subpartes que é comprada, tem muita mão de obra, de montagem, né? Tem muita terceirização, peças básicas normalmente eles terceirizam, né? Partes de mecânica e eletrônica acaba terceirizando as subpartes, eles ficam mais com montagem. Então isso tudo é contemplado no módulo de projeto, né? Eu diria que é o módulo, é o sistema de produção mais complexo que tem, né? Mais complexo que o Make to Order e o Make to Stock. Porque tanto no Make to Order e Make to Stock não tem engenharia no meio. A engenharia já foi feita, né? Não entra mais no processo. Esse aqui não entra muito forte em engenharia, né? Aquilo que se orçou, na hora que você vai projetar pode mudar, e na hora que você vai fabricar pode mudar. Por exemplo, se orçou uma determinada peça, na hora de fabricar, de projetar, você descobriu que precisava ter um item X lá que você não previu no orçamento. Aí começa o problema. E aí na hora de fabricar, você descobriu que aquele item X não tem no mercado nacional, sumiu, você tem que mandar importar. Então muda essa dinâmica, por isso que o projeto exige que o que você orçou, na maioria das vezes, não é o que você realiza. E você, lá no final, você tem que comparar previsto com realizado, né? Para ver se você está acertando menos ou acertando mais. Então, se você acertar mais, ótimo. Se você acerta pouco, aí é preocupante. Você pode acertar para mais,
Aí é ótimo, então vou sobrando, vou acertar para menos, vai faltar, né? Aí vai sacrificar mais de lucro. É comum, às vezes, a pessoa que não faz um orçamento bem feito, ou não faz um controle do projeto bem feito, tomar prejuízo. É muito comum isso, né? É um dinheiro bom que vem de uma vez, às vezes pega uma empresa de automação, às vezes ela faz 2, 3 projetos no ano, né? Então a renda dela, ela é muito centrada em alguns meses do ano. Então ela tem que pegar aquele dinheiro e distribuir no ano para pagar o custo operacional. Aí entra a parte financeira, que faz parte do RP, né? Mas é uma parte que a gente acabou entendendo muito, né? Tem muita variação de processo no meio, é difícil o RP dar totalmente certo ao processo daquele estilo produtivo, daquele estilo de engenharia, né? É muito difícil, né? Bater certinho, mas a gente atendeu uma variação até razoavelmente grande de estilos de empresas, de processos, de negócio. Então eu diria que a gente atende bem esse mercado também, né? É um outro nicho de mercado bastante crescente no país. Isso é bacana, Oswaldo, porque a gente vê também uma crescente, né? Dá para até na nossa base de clientes aí, dá para citar, não vou citar exemplo de nomes de clientes, mas eu diria certamente para você que é mais do que desses clientes, tem vários clientes que importam produtos lá fora, né? Que peças ou que partes de peças, e que eles, de uma certa forma, começaram vendendo apenas as peças, né? E aí eles começam a perceber, né? Nem eles não eram indústrias, olha só que caso interessante, eles não eram indústrias, diferente de uma empresa de engenharia nata, né? Que já tem até um cálculo melhor. Esses caras distribuíam, e aí eles começam a achar que eles podem, né? Fazer o serviço, fazer tudo, e de repente eles começam a falar, poxa, como é que eu faço agora? Né? Aí eles vêm conversar com a gente, colocam um módulo de projeto para controlar esses serviços, que eles começam a juntar as coisas e fazem painéis. Então, o cara que tem peças que vendia apenas partes da parte hidráulica, começa a fazer sistemas hidráulicos. O cara que... né, e a gente consegue ajudar esse cliente também de uma certa forma bastante assertiva, né? Isso é bacana, né? Tem uma outra aplicação também, que não é tão incomum também, é o cara que vai desenvolver um novo produto, né? Ele pode criar um projeto interno e lançar lá todas as despesas, mão de obra, para ele ter uma ideia mais precisa de quanto custou aquele projeto, né? Ele funciona como um grande centro de custo que dura por um tempo, né? Que o projeto começa e termina, né? Você não precisa ficar abrindo um centro de custo para cada projeto. Você abre um projeto para cada projeto e lança naquele projeto os custos das peças, mão de obra. Às vezes você contratou uma pessoa, alugou uma máquina para aquele projeto, você começa a alocar custo naquele projeto, né? Então, assim, financeiramente, contabilmente, fica até mais organizado. Você começa a alocar os custos naquele... Ele não faz parte do teu resultado, né? Porque ele é investimento naquele momento, né? Ele nem é tanto custo operacional, porque acontece uma vez, depois ele vai virar lucro. É um investimento que lá na frente, quando ele começar a fabricar, vai virar retorno de investimento. Então é bem legal, assim. Você pode usar o projeto nessas duas situações. Até na área de serviço, né? Você vai fazer um grande empreendimento, uma grande campanha de marketing, sei lá, você pode usar um módulo de projeto para lançar lá mão de obra, né? Contratação de terceiro, o terceiro entra dentro do projeto também, vou contratar terceiro para fazer tal coisa, entra dentro do projeto. E aí você faz um orçamento preciso, lá no final do orçamento tem um negócio bem legal, você começa a simular margens diferentes e ver quanto que aquilo impacta no custo operacional. Você começa a brincar, porque às vezes o cliente, numa negociação de projeto, sei lá, no teu cálculo deu 683 mil reais, por exemplo. Aí o teu cliente fala assim, se você fizer 600, eu fecho agora. Como muitos faziam, fechava o olho e falava, pode estar fechado.
Ou você vai no sistema, faz o cálculo e vê quanto aquilo vai impactar na tua margem de lucro, né? No RP você vai, ele dá exatamente quanto impacta na margem de lucro. E não assim, fecha o olho, seja o que Deus quiser e fecha. Porque, 683, 600, tá ótimo. Mas só aí dá uns 12%, né? 13% de redução, né? Não é brincadeira, não. Então, eu acho que números, você pode jogar bastante, mas sob controle, né? Não dá para brincar. Porque às vezes aquele R$83 mil é a margem de lucro do projeto. Então você fala assim, não, tá bom, eu aceito. Você tirou a margem de lucro. Ficou só com o custo. Ficou com qualquer gordura que você poderia ter para não levar prejuízo. De repente, o projeto já é uma coisa arriscada, já teria um prejuízo, né? Tem coisas assim lá que você pode, por exemplo, tirar do teu custeio o custo operacional, né? Custo fixo operacional e considerar só materiais, por exemplo, né? Por que às vezes isso é interessante? Você fala, meu custo operacional, minha equipe já está paga. Então, outras fontes de receita já pagam a equipe, né? Os funcionários, né? Então, não preciso jogar nesse projeto, já está pago. Eu tenho uma ociosidade e está pago por outras fontes de receita. Então, eu consigo jogar isso como estratégia de venda, de conseguir um preço mais competitivo. Claro que nem sempre posso fazer isso, mas no limite eu posso fazer isso. Mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Lá você faz sabendo o que está fazendo. Isso é muito importante. O projeto é uma coisa difícil de administrar. Né? Você tem 3 fatores de risco, né? Que o primeiro é um tempo, né? Que do tempo que você pode atrasar né? Tem que entregar no tempo, né? Tem a questão do custo, né? E quando você aumenta o tempo, aumenta o custo, né? E tem a qualidade também, né? Se você diminuir muito o tempo, pode prejudicar a qualidade, né? E dentro desse sentido, da parte da qualidade, né? Além que é um outro problema bastante sério, tem a questão de toda a documentação, né? Que o cara tem que receber toda a documentação, e ter tudo isso guardado, aquilo que foi combinado, aquilo que foi, né, alinhado com o cliente. Isso daí é uma coisa bastante crítica, né? Dentro da gestão, né? Em projetos é bem crítico isso aí, porque diferentemente de um sistema de produção convencional que vem só o pedido, vem muita especificação de engenharia, muitos PDFs, né, vamos dizer assim, desenho de engenharia. Tudo isso no modo de projeto você pode agregar e associar esses documentos ao projeto. Então fica na nuvem, fica guardadinho lá, né, seguro. Então lá na frente você precisa saber o que é aquele projeto, você vai lá, abre lá os dados, os números, os materiais consumidos, mas abre as especificações técnicas também, né? Os desenhos de engenharia e tal. Você abre lá e pesquisa, fica guardado num único lugar, fica associado ao projeto. Então, tem bastante coisa, tem processo de acompanhamento, né, requisição de materiais para um determinado projeto. Então, às vezes você faz uma compra para um determinado projeto, você lança, quando você fatura, você gera aquela receita associada ao projeto. Então, você tem essa engrenagem, ela cruza com a parte produtiva, mas cruza com a parte financeira também, muito fortemente. Cruza com a parte de materiais, estoque e compras. Então, tem muitos... Você pode faturar projeto, né? Faturar por etapas, que é muito comum. Alguns tipos de projeto longo, você faturar conforme fases de entrega ou de execução, né? Então, você também pode usar... todas essas funcionalidades está dentro do módulo do projeto. Eu diria que é um dos módulos mais complexos que tem. Onde tem uma variabilidade de processo. Você pega 10 empresas de engenharia, as 10 trabalham de forma diferente, é impressionante. A forma de orçar é diferente, a forma de produzir é diferente, a forma de faturar é diferente. Tem umas coisas assim que... Eu lembro que tinha um caso assim que a gente ia faturar, tinha que faturar como material, não podia faturar como serviço. E aí tinha que pegar aquele material consumido e casar dentro para dar o valor da nota. As coisas, né?
mas são funcionalidades que estão lá. Ele tem travas, por exemplo, se você quiser que trava o material, né? Se você fala que consumiu tantos chips de memória, por exemplo, no teu orçamento, 30, e você quer que trava, o cara começa a requisitar, chegou no 30, ele vai requisitar o 31, o sistema trava. Isso é parâmetro, né? Você pode travar para ele não ficar consumindo. Alguém vai lá e autoriza e fala, não, houve um erro, ou de orçamento, ou teve uma perda, deu problema, aí tem que comprar o 31º chips de memória, por exemplo. Então, esse é controle, né? Você vai tá guiando o RP para ele ser mais rígido ou menos rígido. Alguns preferem menos rígido para não travar o processo e depois faz uma audit depois, tira os relatórios, faz o previsto realizado. O previsto realizado é bem legal, que tem lá por item o que você previu, o que você projetou e o que você consumiu, né? Então você tem você consegue ter porque muda, né? No teu orçamento eram 3 peças. Na hora de projetar, você percebeu que precisava de 4. Né? Na hora de fabricar, você descobriu que precisava de meia dúzia. Então não tem muito disso. Na hora de implementar, acaba gastando um pouco mais ou gasta menos, né? Então, o previsto realizado mostra exatamente onde você está errando mais e acertando mais na hora de fazer o orçamento. O melhor é comparar o orçado, que é a grana, né? Orçado é a grana, com o realizado, que é custo. O orçado é receita, o realizado é custo. Então, assim, na hora de cruzar, o realizado tem que ser menor que o previsto, senão você está na roça. Bacana, Oswaldo. Isso é bom porque a empresa vai conseguindo, aos poucos, melhorando a sua qualidade de desenvolvimento desses projetos, né? Tornando eles cada vez mais competitivos, cada vez mais lucrativos e criando modelos, né, de atendimento cada vez mais bem aceitos ao mercado, né? Que é uma grande missão. E eu acredito que, como a gente, dentro do Edoscorp, a OC tem feito, né, é bastante complexo, mas faz de forma simples, né? Torna o complexo simples, né? Isso é bacana, né? Fazer de uma forma simples, né? O processo é complexo, né? Dentro da empresa, né? Mas dentro do RP ele é sistematizado, né? Ele é simples porque ele é sistematizado, ele é um processo. Então você sempre vai orçar, gera projeto, aponta materiais, faz o previsualizado, fatura. É um processo simples, na verdade, né? O processo produtivo por trás não é simples, né? Vamos dizer assim, né? Porque tem terceiro, tem importação, mas dentro do RP ele tá guiado de uma forma de registro de dados. Então, o RP é tudo igual, né? Se vai demorar mais ou menos para ele é um registro. Então, o mais importante, você cria uma sistemática, aquele dado que parecia ser um caos de controle, ele fica controlado dentro do sistema, né? E ele tem esse controle do que você vai receber e do que vai custar, né? Ou pelo menos ele projeta o custo, mas depois você tem um real, o que custou, né? Quanto vai custar e o que custou de fato, né? Então você tem esse controle. E você também tem a opção de ter o copia e cola, entre aspas, né? Você aproveitar o orçamento de um projeto que é muito parecido, que é muito comum as pessoas fazerem isso, quem mexe com Word, planilha, né? Só que, né, a vantagem é que na hora que você se baseia no orçamento para fazer um novo orçamento, ele atualiza os preços, né? Um erro muito comum, às vezes o cara não atualiza o preço, estava em real, o item importado, o dólar subiu, ele esquece, e aí que começa a ter os problemas, né, de custeio e de rentabilidade de projeto. Então, na hora que você usa um orçamento existente, ele abre para você, atualiza os preços e você pode ir lá e alterar os itens, né, os matérias-primas, mão de obra. Aí cabe o gestor de vendas fazer tem empresa que passa pela engenharia e a engenharia devolve para o comercial. Isso é uma logística que o Edoscorp também permite. Aquele orçamento que é muito técnico vai para a engenharia preenche os dados e materiais, isso volta para o gestor de comercial e ele compõe o preço de venda.
mas o custo foi composto ali, que é o material consumido pela engenharia. Então, esse tipo de logística em projetos complexos também, o E2Corp atende bem também, esses dois cenários. E tem aquele que o cara faz tudo, né? Ele pega, quando o cara de vendas, ele também é um pouco técnico, um pouco engenheiro, então ele compõe tudo, né? E aí ele tem que tomar o cuidado a parte de inteligência do projeto está na pessoa, né? Tá no... O que o RP vai garantir que você colocou lá e o compras atualizou o custo está atualizado. Está em dólar, vai vir em dólar, então não tem erro. Mas se você não... o cuidado de atualizar o projeto, colocar os itens corretamente, dimensionar o projeto é do engenheiro, né? É do gestor, seja da engenharia, do gestor comercial. A vantagem é que fica documentado, está tudo ali, a precificação está precisa, então esses erros básicos você não vai ter, né? Agora, erro de projeto, aí é o do projeto, né? Não tem o E2Corp ainda não tem essa inteligência, mas quem sabe no Aí já não é com a gente, né? A gente está no acompanhamento, né? Na produção, né? O cara do projeto, né? O cara de erro de conceito veio antes, né? Aí não tem jeito, né? O cara já teve, aí problema. Mas bacana, Oswaldo, sensacional aí o seu esclarecimento, né? E foi muito bom mesmo, bacana. Beleza. Perfeito, vamos de frente. Obrigado pela sua orientação. Obrigado, eu agradeço de novo aí a audiência das pessoas que estão assistindo o vídeo. A gente quer exatamente isso, trazer informação, não só informação ligada ao produto, mas também um pouco de processo, um pouquinho de conceito, porque as duas coisas têm que casar para ter resultado, para maximizar o resultado. Mas é isso aí, vamos em frente. Um bom dia a todos. Bom dia.